Olha, falando ainda sobre o coronavírus, aqui Ulisses Neto mais uma vez participando do Jornal da Manhã. Ulisses, em relação a esses bloqueios, essas restrições trazidas pelo coronavírus, efetivamente, como é que é essa situação, essa restrição de circulação de pessoas, hein, Ulisses? Tiago, uma semana muito difícil para os europeus, sobretudo os italianos. Aqui em Londres, 12h37 agora, e hoje é o primeiro dia, né, das restrições em todo o território italiano. E o que está acontecendo é que o governo tem muita dificuldade em controlar isso, de fato, porque na prática, né, você manter uma população inteira, milhões e milhões de pessoas dentro de casa é algo bem inviável, né? A recomendação do governo é para que as pessoas evitem qualquer tipo de viagem que não seja extremamente necessária, mas ainda assim tem gente na rua, né? Pouca gente, mas existe alguma circulação sim nas cidades italianas. O principal problema é nas estações de transporte, né? Os aeroportos, por exemplo, estão com dificuldades porque muitas companhias aéreas estão simplesmente cancelando seus voos para o território italiano. A British Airways, por exemplo, que é a principal companhia aérea aqui do Reino Unido, uma das maiores do mundo, confirmou hoje que cancelou todos os voos de e para a Itália. Então, imaginem o impacto econômico que o coronavírus vai trazer, não só para o território italiano, mas para toda a economia europeia. Inclusive, há uma recomendação do governo aqui de Londres, do governo britânico, para que os seus cidadãos não viajem para a Itália. E isso também tem um impacto forte, porque quando o governo dá uma determinação dessas, seguros viagem, agências de turismo, elas não podem comercializar pacotes para esse destino, né? Então, isso também vai ter um impacto bastante forte para a economia da Europa como um todo. Enquanto a Itália tenta colocar em prática essas regras de confinamento que agora valem para todo o território, não mais apenas para o norte do país, outras partes aqui da Europa, menos afetadas, também discutem o que fazer. Os casos de coronavírus dispararam na Espanha, a capital Madrid suspendeu aulas em creches, escolas e universidades, é essa região que tem a maior parte dos casos, praticamente a metade de todos os casos registrados na Espanha. Na França, que é o segundo país mais atingido da Europa pelo coronavírus, as autoridades locais discutem quando os planos de contingenciamento vão ser escalados, subir para a fase 3. A próxima fase de preparação do país pode incluir até a suspensão do transporte público para evitar aglomerações. E aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson fez ontem um pronunciamento bastante forte, se cercou de especialistas para falar sobre o assunto. Então, ao lado dele estava o chefe, né, médico do governo, também líderes do NHS, que é o Sistema Público de Saúde. O primeiro-ministro, o chefe de governo, fez um pronunciamento dizendo que não vai restringir a circulação de pessoas por enquanto, porque as medidas para controlar o coronavírus também têm que ser tomadas na hora certa. E o entendimento do governo aqui no Reino Unido é que não traria nenhum benefício fazer essa restrição agora, mas ela vai ser inevitável. O próprio primeiro-ministro disse que o governo está se preparando para isso, e aí os especialistas que estavam ao lado dele disseram que o Reino Unido tem entre 10 e 14 dias até que o vírus esteja totalmente propagado por aqui. E olha só, em Israel, por exemplo, o governo chegou a tomar uma medida até considerada muito drástica, que foi de determinar o confinamento, né, o isolamento de todas as pessoas que chegarem no país, independente da origem. E isso faz com que o turismo lá em Israel esteja praticamente, né, zerado pelas próximas semanas, enquanto essa decisão estiver em vigor, porque quem chega lá vai ter que ficar 14 dias em isolamento. E afirma-se até que Benjamin Netanyahu tomou essa decisão porque ele precisava determinar que os americanos ficassem em autoconfinamento, mas que não quis desagradar o governo de Donald Trump e por isso acabou tomando a decisão para todo o mundo. Enfim, os países estão se movimentando, analisando de perto a situação e no final, Thiago, são muitos os setores da economia que vão ser afetados, até o futebol, que é uma das principais fontes de entretenimento aqui na Europa, está sendo prejudicado. Já fala-se até em adiar a Eurocopa, porque os calendários das ligas nacionais vão começar a ser atrasados. Na Itália já estão suspensos os jogos. A França deve ser o próximo país a fazer isso. Também se discute na Espanha e aqui no Reino Unido a possibilidade de portões fechados também é bastante alta já para a próxima semana. Tiago, essa é a situação de momento. A situação de momento na Europa. Ulisses Neto, que volta ao longo da programação aqui da Jovem